Alma preciosa que chegaste até este momento sagrado. Não é coincidência que teus olhos se fixaram nestas palavras nesta noite. Não é acaso que teu coração, ferido pelas batalhas do dia, encontrou refúgio neste altar virtual de oração. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia, conduziu teus passos até aqui, como o pastor que busca a ovelha perdida nas trevas da noite. Respira fundo. Deixa o ar entrar devagar em teus pulmões cansados. Já está aqui, envolvendo teu ser com o perfume suave de sua presença. Talvez tenhas chegado aqui com lágrimas nos olhos, com o coração despedaçado pelos golpes da vida. Talvez a ansiedade tenha te mantido acordado mais uma vez, e o peso do amanhã te assombre como sombra gigantesca sobre tua alma. Mas eu te digo, em nome do Altíssimo, tu foste escolhido para estar aqui neste exato momento. Se pudesses ver como eu vejo, se pudesses enxergar através dos olhos de Deus, a lágrima tua é preciosa como pérola aos olhos do Eterno. Cada suspiro de dor, cada gemido de angústia, cada noite sem dormir, tudo chegou até o trono da graça como incenso sagrado. Escreve nos comentários agora mesmo: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Não tenhas vergonha. Que tua fé seja declarada diante dos céus e da terra. Compartilha conosco teus pedidos de oração, pois somos família espiritual, unidos pelo sangue do Cordeiro. De agosto, o Senhor Jesus nos fala através de sua palavra eterna em Mateus 23:11. O primeiro entre vós será vosso servidor. Que palavra poderosa! Que revelação profunda para nossas almas sedentas. Enquanto o mundo te ensina a buscar os primeiros lugares, a lutar por reconhecimento, a pisar em outros para subir, Jesus vem com sua sabedoria celestial e revira nossos corações de cabeça para baixo. Sente isso penetrando em tua alma, como mel que escorre devagar, sagrado que cicatriza feridas antigas. O próprio Filho de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se fez servo. Ele, que poderia ter nascido em palácios dourados, escolheu uma manjedoura humilde. Ele, que poderia ter caminhado sobre tapetes vermelhos, lavou os pés sujos de pescadores rudes. Implicável, que humildade arrebatadora! E nesta noite, amado filho, amada filha, ele sussurra ao teu coração: Vem a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Agora, neste momento sagrado, entregue tudo nas mãos do Pai. Fecha teus olhos. Deixa as pálpebras pesadas se fecharem como cortinas que separam tua alma do mundo exterior. E entra no lugar secreto do Altíssimo. Recebemos agora este filho amado, esta filha preciosa, em teus braços eternos. Como uma criança ferida corre para os braços da mãe, assim esta alma vem a ti nesta noite. Pai, eu entrego a ti todos os medos que atormentam este coração. Vejo-os saindo como fumaça escura que se dissipa no vento da tua presença. Entrego as dúvidas que sussurram mentiras no ouvido da alma. Vejo-as derretendo como gelo sob o sol ardente do teu amor. Os que não deram certo, os sonhos que pareceram morrer, as expectativas que se desfizeram como castelos de areia. Tudo, Pai, absolutamente tudo colocamos em tuas mãos perfuradas pelos cravos do Calvário. Respira isso. Sente como um peso gigantesco se levanta de teus ombros, como se cordas invisíveis fossem cortadas, libertando teu espírito. Reconhecemos, Senhor, nossa absoluta limitação, perdidas na escuridão da vida, tropeçando em nossas próprias tentativas de controlar o incontrolável. Mas tu, ó Deus, tu és El Shaddai, o todo-suficiente. Quando somos fracos, tu és forte. Quando não sabemos o caminho, tu és a luz que ilumina nossos passos. Nesta entrega total, descobrimos o segredo do verdadeiro poder, a rendição completa ao Rei dos Reis. Trigo que morre para dar muito fruto, morremos para nossos próprios desejos e nascemos para a tua vontade perfeita, agradável e boa. Sente sua graça descendo sobre ti como orvalho matinal, como chuva suave sobre terra ressecada, tua alma árida finalmente recebendo a irrigação celestial. Ó Senhor, abre nossos olhos para ver tua presença em cada detalhe do cotidiano. Respira profundamente mais uma vez.
subir e descer no ritmo da paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes, Pai querido, passamos despercebidos pelos teus milagres diários? Quantas vezes nossos olhos estão tão fixos nos problemas que não enxergamos tua mão amorosa tecendo bênçãos em nossa história? Esta manhã, quando o sol tocou teu rosto através da janela, era Deus beijando tua face com luz dourada. Quando sentiste o aroma do café subindo como incenso da cozinha, do céu descendo à terra. Quando ouviste o canto do bem-te-vi no quintal, era um coral angelical cantando serenata para tua alma. Podes ver isso agora? Podes sentir como ele estava lá o tempo todo, mesmo quando teus olhos estavam cegos pela dor? Senhor, que nossos corações sejam como jardins abertos para receber o orvalho da tua presença. Que saibamos reconhecer tua voz no vento que balança as árvores, tua proteção na chuva que refresca a terra, na calma silenciosa da noite. Tu não és um Deus distante, sentado em trono frio e inacessível. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu caminhas ao nosso lado nas ruas de asfalto quente. Tu te sentas conosco à mesa simples do nosso lar. Tu choras conosco quando choramos e sorris quando encontramos motivos de alegria. Sente isso penetrando em teu ser, como se cada célula do teu corpo despertasse para esta verdade gloriosa. Sozinho, nunca, jamais, mesmo naqueles momentos terríveis quando a solidão parece um monstro que devora nossa paz, mesmo quando a escuridão da depressão desce sobre nós como névoa espessa, Ele está lá, mais perto que nossa própria respiração, mais íntimo que nossos próprios pensamentos. A paz que Ele dá não é como a paz que o mundo oferece, frágil, temporária, dependente de circunstâncias. Não. A paz de Cristo é como um manto sagrado que envolve nosso corpo cansado, inabalável, construída ao redor de nossa alma. É como âncora segura, que nos mantém firmes mesmo quando as tempestades da vida tentam nos arrastar. Deixa essa paz te envolver agora. Sente como ela desce sobre ti como neve pura cobrindo a paisagem, transformando tudo que é feio em belo, tudo que é caótico em sereno. Ó Pai, como não explodir em gratidão diante de tanta bondade? Teu coração agora está se aquecendo, como uma fogueira sendo acesa no centro do teu ser, chamas de gratidão dançando e crepitando. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que conseguimos enxergar, e mais ainda, pelas incontáveis bênçãos invisíveis aos nossos olhos míopes. Obrigado pelo ar que respiramos sem pensar, pelo coração que bate sem nossa ordem, corre em nossas veias levando vida a cada extremidade do nosso corpo. Obrigado por cada amanhecer que nos concedes, não como direito, mas como presente imerecido da tua graça. Obrigado pelos sorrisos que cruzaram nosso caminho hoje, pelas palavras gentis que alguém nos dirigiu, pelo abraço apertado de alguém que nos ama. Para um momento, lembra-te de algo bom que aconteceu hoje, por menor que seja, uma música que tocou teu coração, um gesto de carinho, beleza que testemunhaste. Sente a gratidão crescendo em teu peito como planta que brota da terra. Mas, Senhor, Tu nos ensinas a ir além, a ser gratos mesmo na adversidade. Como é possível? Como pode o coração humano encontrar gratidão no vale da sombra da morte? Só pelo poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Tu nos mostras que cada dificuldade é escola de caráter. Cada lágrima é semente de compaixão. Cada ferida é porta para experimentar Tua cura profunda. Da aflição, descobrimos metais preciosos em nossa alma que nem sabíamos que existiam. Respira isso. Deixa essa revelação descer às profundezas do teu espírito. Mesmo a dor tem propósito nas mãos do oleiro divino. Lembramo-nos, Pai, das vitórias que já nos deste. Quantas vezes choramos achando que era o fim, e Tu transformaste nossa dor em dança. Quantas portas fechadas que pareciam tragédias, e Tu abriste janelas ainda melhores. Quantos nãos que recebemos, pois que eram proteção divina disfarçada. Se Tu foste fiel ontem, por que duvidaríamos hoje? Se Tuas misericórdias se renovaram esta manhã, por que temeríamos o amanhã? Tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo que fez o sol parar, o mesmo que ressuscitou Lázaro. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Criador do universo chamou-nos de filhos,
Se o Rei da Glória nos escolheu para herdar seu reino, o inferno pode nos tocar sem sua permissão. Agora, deixa-me contar histórias que farão tua fé pegar fogo. Acomoda-te melhor. Deixa teu corpo relaxar. Vamos viajar pelas páginas sagradas onde homens e mulheres como nós encontraram Deus de maneira sobrenatural. Vamos primeiro aos campos de Belém, onde conhecemos Ruth. Imagina, filho amado, uma jovem mulher em terra estranha, viúva, pobre, sem perspectiva. Estava longe de casa, e ainda por cima era estrangeira numa cultura que desprezava estrangeiros. Se houvesse rede social naquela época, os comentários seriam: essa aí não tem mais chance. Acabou para ela. O desespero dela? A solidão cortante? O medo do amanhã sem provisão? Mas houve isso. Ruth tomou uma decisão que mudou não só sua vida, mas toda a história da humanidade. Ela escolheu servir. Escolheu cuidar da sogra em vez de voltar para sua própria família. Onde tu fores, irei. Teu povo será meu povo. Teu Deus será meu Deus. E Deus, ó Deus fiel, um servo e disse: esta mulher vai entrar na genealogia do Messias, de desprezada estrangeira a bisavó do rei Davi, de mulher sem futuro a peça fundamental no plano de salvação da humanidade. Sente isso penetrando em teu espírito. Quando serves em amor, quando és humilde de coração, Deus te exalta de maneiras que jamais poderias imaginar. Agora vamos ao palácio do Egito, onde José chorava sozinho na prisão. Meu amado, 13 anos entre a promessa dos sonhos e o cumprimento, vendido pelos próprios irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido pelo copeiro na prisão. Se estivesse vivo hoje, seu psicólogo diria: José, você tem todo o direito de estar revoltado com Deus. Mas José escolheu servir. Na casa de Potifar, serviu com excelência. Na prisão, serviu aos outros prisioneiros. E quando finalmente chegou diante de Faraó, o servo se tornou instrumento de salvação para milhões de pessoas. Vês tu? Vês como Deus usa os que escolhem o caminho do serviço em vez do caminho da amargura? Vós pensastes fazer-me mal, mas Deus o tornou em bem. Que declaração de fé! Que revelação profunda do caráter de quem serve ao Altíssimo! E que dizer de Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel? Era o menor dos irmãos, que ficou no campo enquanto os outros foram apresentados ao profeta. Mas quando o leão e o urso atacaram as ovelhas, este menino servo não pensou duas vezes. As ovelhas que meu pai me confiou não serão devoradas. Podes ver aquele garoto corajoso correndo atrás das feras para proteger animais que nem eram seus? Aquele coração servo sendo moldado nas colinas solitárias de Belém? E quando Golias desafiou o exército de Israel, quando homens crescidos tremiam de medo, servo disse: quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? 5 pedras lisas e um coração que aprendeu a servir. Foi tudo o que Deus precisou para derrubar o gigante e mudar a história de uma nação. E Maria, nossa Mãe Celestial, que disse o sim mais importante da história. Adolescente, comprometida, vida planejada. E de repente um anjo aparece com uma proposta que mudaria tudo. Ser mãe do Messias significava escândalo social. Não ser compreendida. Significava carregar um mistério que ninguém acreditaria. Imagina aquele coração jovem tremendo de medo e reverência. Mas ela escolheu servir. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne. E a salvação veio ao mundo através do ventre de uma serva. E Pedro, ó Pedro, o impulsivo que negou Jesus 3 vezes. Não conheço esse homem, por 3 vezes. O galo cantou, e Jesus olhou para ele. Sido aquele, não de condenação, mas de amor que destroça o coração. Pedro saiu e chorou amargamente. Achava que tinha perdido para sempre sua chance. Mas Jesus ressurreto foi atrás dele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Sente isso. Mesmo quando falhamos, mesmo quando desapontamos o coração de Deus, seu amor continua nos perseguindo. Covarde a pregador corajoso. De pescador simples a pescador de almas.
No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram através da pregação daquele que antes teve medo de uma empregada. Talvez estejas aí pensando, mas eu não sou ninguém, não tenho nada especial. Mentira do inferno. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Não são os perfeitos que ele usa. Agora, meu amado, vamos clamar por cura profunda na alma ferida. Respira fundo, mais fundo ainda. Sente como o ar da presença de Deus entra em teus pulmões e se espalha por todo o teu ser. Pai, esta alma preciosa diante de ti carrega feridas que só tu conheces completamente. Feridas de rejeição que começaram na infância. Feridas de abandono que se aprofundaram na adolescência. Feridas de traição que sangraram na juventude. Aço que se infectaram na vida adulta. Vejo-as agora, Senhor. Vejo cada cicatriz invisível, cada marca deixada por palavras cortantes, cada buraco cavado por promessas quebradas. Mas eu declaro em nome de Jesus, chegou a hora da cura. Espírito Santo desce agora como vento impetuoso sobre esta vida. Varre toda a ansiedade que corrói a paz, toda depressão que rouba a alegria, toda síndrome do pânico que aprisiona a alma em gaiolas de medo. Sente isso. Como se dedos divinos tocassem cada parte ferida do teu coração, como bálsamo sagrado sendo derramado sobre feridas abertas. Tu que não consegues dormir porque a mente não para de girar como carrossel infernal. Eu declaro, o príncipe da paz toma controle dos teus pensamentos. Ele impõe ordem no caos da tua mente. Silencia as vozes que sussurram mentiras no ouvido da tua alma. Tu que carregas traumas do passado como pedras gigantes nas costas. Os grilhões se quebram agora. As cadeias da amargura se desfazem como ferrugem. As correntes do rancor se dissolvem no fogo do perdão. Imagina isso. Vê com os olhos da fé. Cordas invisíveis sendo cortadas uma a uma. Sente a liberdade chegando como brisa fresca numa tarde sufocante. Coloque tua muralha de fogo ao redor desta família. Que nenhum mal se aproxime da casa onde esta pessoa descansa. Que anjos acampem ao redor da cama onde ela dorme. Que tuas asas poderosas cubram cada canto do lar. Vês tu? Vês como batalhões celestiais cercam tua residência neste exato momento? Vês como principados malignos recuam diante da autoridade do nome que está sobre todo nome? Como águia que desperta seus filhotes no ninho? Como mãe que vela o sono dos pequeninos? Estende suas asas sobre ti nesta noite. Debaixo das asas do Altíssimo, encontras teu lugar seguro. O vento suave do Espírito Santo sopra agora em teu quarto. Dispersa toda a atmosfera pesada, todo o clima espiritual opressivo, toda a influência maligna que tentava roubar tua paz. Saia, saia agora em nome de Jesus. Respira esse ar puro da presença divina. Sente como tua alma finalmente consegue respirar sem sufoco. Ela fosse aberta numa sala há anos fechada. Agora, amado intercessor, vamos orar pelos que amamos. Teu coração está se expandindo. Podes sentir? Como se o amor de Deus fosse enchendo teu peito até quase explodir de compaixão pelos outros. Senhor Jesus, trago diante do teu trono todos os que são queridos a esta alma orante. Pai, cubro com o sangue do Cordeiro cada filho, cada filha, cada neto. Carrega nosso DNA. Que nenhum se perca, que nenhum se desvie dos teus caminhos, que todos venham a conhecer a verdade que liberta. Vê com os olhos da fé. Vê cada ente querido envolvido em luz dourada. Vê anjos ministradores sendo enviados para tocar seus corações. Oro pelos casamentos que estão sendo atacados pelo inimigo, pelos lares onde a comunicação virou campo de guerra, onde o amor esfriou e a rotina matou a paixão. Reacende a chama, reconstrói o que se quebrou. Trago as viúvas que choram sozinhas na calada da noite, que sentem saudade cortante do companheiro que partiu. Consola-as, Pai. Seja tu o marido da viúva. Mostra-lhes que não estão abandonadas. Sente a compaixão de Jesus descendo sobre teu coração, como se pudesses sentir a dor de cada pessoa por quem intercedes. Clamo pelos enfermos que gemem em leitos de hospital, esperam diagnósticos que assombraram suas famílias, pelos que lutam contra doenças que a medicina ainda não sabe curar. Tu és Jeová Rapa.
Tu és o Deus que sara. Estende tua mão poderosa e traz cura completa. Oro pelos desempregados que acordam sem saber como vão sustentar a família, que batem de porta em porta ouvindo não atrás de não. Abre portas, Senhor. Cria oportunidades. Faz chover provisão sobre estas famílias. E os líderes desta nação, que tomam decisões que afetam milhões. Toca seus corações. Dá-lhes sabedoria de Salomão, que governem com justiça e temor do teu nome. Agora expande ainda mais. Sente teu coração se dilatando para abraçar nações inteiras. Ação divina sobre as igrejas verdadeiras. Que sejam castiçais acesos na escuridão deste mundo. Que sejam hospitais espirituais para almas feridas. Que sejam faróis de esperança para os perdidos. Oro pelas crianças que dormem com medo. Que sofrem nas mãos de adultos perversos. Que crescem em lares desfeitos. Meninos, ergue muralhas ao redor dos inocentes. Transforma suas histórias de dor em testemunhos de vitória. Sente como teu coração se torna altar de intercessão, como se fosse ponte entre o céu e a terra, canal através do qual as bênçãos de Deus fluem para tocar vidas. Agora, filho querido, vamos falar sobre viver esta fé no dia a dia. Respira com calma. Deixa as palavras que vou falar se infiltrarem em tua alma como chuva na terra seca. Amanhã não será apenas mais um dia comum. Será a oportunidade dourada de viver o que Jesus ensinou. O primeiro entre vós será vosso servidor. Imagina isso. Acordar com o coração já disposto a servir. Perguntando, Senhor, como posso ser tuas mãos estendidas hoje? Que revolução seria esta em nossa sociedade egoísta? Vês aquela pessoa idosa que sempre encontras no elevador. E se fosse Jesus disfarçado esperando um sorriso gentil? Vês aquele colega de trabalho que sempre reclama de tudo? E se fosse oportunidade de mostrar paciência que só vem do alto? Cada pessoa que cruzar teu caminho amanhã carrega história única, feridas invisíveis, sonhos guardados. E tu podes ser instrumento de Deus para tocar aquela vida com amor. Sente isso se tornando convicção profunda em teu espírito. O desejo ardente de viver não para si mesmo, mas como Jesus viveu. Cultiva, amado, os frutos do Espírito como jardineiro cuida de plantas preciosas. Amor que não espera nada em troca. Alegria que independe de circunstâncias. Paz que não se abala com tempestades exteriores. Paciência que suporta as imperfeições dos outros. E que sempre vê o melhor nas pessoas. Bondade que se doa sem calcular custos. Fidelidade que permanece firme mesmo quando tudo balança. Mansidão que desarma a ira com suavidade. Domínio próprio que vence impulsos carnais. Imagina como seria tua vida se estes frutos crescessem em teu coração como jardim exuberante. Meu amado, a palavra. Não permitas que tua alma passe fome por falta do pão da vida. Cada manhã, antes que o mundo invada teus pensamentos com suas urgências vazias. Alimenta-te das Escrituras como servos sedentos bebem água de ribeiros cristalinos. A oração. A oração. Não como obrigação religiosa, mas como respiração da alma. Como amante que suspira pelo amado. Como criança que corre para os braços do Pai. E ser tua comunhão com o Eterno. Sente isso se tornando fome espiritual. Sede divina. Necessidade urgente de buscar a face do Senhor a cada dia. E a adoração. Que tua vida inteira seja adoração. Quando lavas os pratos, quando diriges no trânsito, quando trabalhas, quando descansas. Incenso subindo ao trono da graça. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que versículo revolucionário. Que convite para transformar momentos comuns em experiências sagradas. E agora chegamos ao momento final desta jornada de oração. Sente como foste transformado durante estes momentos, como tua alma foi irrigada, como teu espírito foi fortalecido, como tua fé foi reavivada. Abre tua vida com a autoridade que Jesus me deu. Levanta-te da tua cadeira ou cama e recebe esta palavra profética. Nenhum mal te sucederá. Não é frase bonita, é decreto divino.
É ordem do quartel-general celestial para todas as forças do bem e do mal. Esta vida está sob proteção especial do Altíssimo. Sente isso descendo sobre ti como manto real, como armadura invisível cobrindo cada parte do teu ser. Eu declaro que teu sono será doce como mel, como fonte de juventude, profético como os sonhos de José. Que anjos façam serenata ao pé da tua cama. Que a paz de Deus seja travesseiro para tua cabeça e cobertor para teu corpo. Declaro que quando abrires os olhos amanhã, será como se tivesses passado a noite no céu, renovado na alma, restaurado no corpo, recarregado no espírito. Imagina isso. Vê-te acordando com alegria inexplicável no coração, com disposição sobrenatural para enfrentar o novo dia. A casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja santuário onde a glória de Deus habita. Que seja refúgio onde anjos montam guarda. Que seja jardim onde brotam milagres. Abençoo tua família com unidade que o inimigo não pode quebrar, com amor que cresce a cada dia. Divino sendo cumprido através de cada membro. Eu abençoo teu trabalho, para que sejas sal da terra e luz do mundo em teu ambiente profissional. Que tua presença mude a atmosfera espiritual do lugar. Que teu testemunho silencioso pregue mais alto que 1000 palavras. Sente essas bênçãos se materializando, como se decretos celestiais estivessem sendo assinados neste exato momento. Teu corpo, para que seja templo do Espírito Santo cada vez mais consagrado. Que cada célula pulse com vida divina. Que cada batimento do coração seja adoração. Que cada respiração seja oração. Abençoo tua mente para que seja fortaleza inexpugnável contra pensamentos de derrota. Que só habitem ali pensamentos de vitória, fé, esperança e amor. E teu espírito, que seja como águia que voa nas alturas, que se eleve acima das circunstâncias, que enxergue do ponto de vista de Deus, e não da perspectiva limitada dos homens. Agora, respira uma última vez nesta oração. Respira profundamente. Deixa que este momento se grave para sempre em tua memória. Esta noite não foi só sono, foi cura. Este amanhecer não será só rotina. Mento. Vai em paz, filho amado. Vai em paz, filha preciosa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Antes que continues tua jornada para o descanso, permite que eu te leve ainda mais fundo nesta revelação, que pode transformar completamente tua maneira de viver. Quantas vezes esta alma preciosa passou por teus milagres sem reconhecê-los? Quantas vezes tua mão amorosa tocou sua vida de maneiras tão sutis, tão delicadas, que foram confundidas com coincidências ou sorte? Fecha os olhos mais uma vez. Vamos fazer uma viagem pelas últimas 24 horas da tua vida, mas desta vez com olhos espirituais bem abertos. Quando acordaste esta manhã, teu coração ainda batia. O corpo é uma máquina perfeita. Quantos corações jovens e saudáveis param de bater durante o sono, mas porque o Senhor da vida sustenta cada batimento com seu poder. Foram aproximadamente 100.800 batimentos desde que adormeceste até agora. E a cada batida, Deus estava sussurrando: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Podes sentir isso? Coloca a mão sobre o peito agora. Sente essa pulsação. O divino tocando a música da vida em teu peito. Quando levantaste da cama, teus pés tocaram o chão com firmeza. Mas quantos amanhãs pessoas acordam paralisadas? Quantas famílias recebem diagnósticos que mudam tudo em uma só consulta? Tua capacidade de caminhar é presente diário que merece hinos de gratidão. Imagina Jesus caminhando ao teu lado quando foste ao banheiro, quando escovaste os dentes, quando escolheste a roupa, sorrindo com cada gesto simples da tua rotina. E o café da manhã. O café da manhã. Enquanto bebias aquela primeira xícara, saboreando o líquido quente descendo pela garganta, era como se participasses de uma comunhão sagrada. Cada grão de café passou por jornada épica, plantado sob sol tropical, colhido por mãos trabalhadoras, torrado com cuidado,
moído na medida certa, ordenou milhares de pessoas para que aquele momento simples chegasse até ti, o agricultor que plantou, o sol que amadureceu, a chuva que regou, o trabalhador que colheu, o caminhoneiro que transportou. Toda uma orquestra divina tocando para que tivesses aqueles poucos minutos de prazer matinal. E quando saíste de casa, havia sido purificado por bilhões de árvores trabalhando silenciosamente durante a noite. O oxigênio que encheu teus pulmões passou pelo laboratório mais sofisticado do universo. As folhas verdes que transformam gás carbônico em vida. Respira fundo agora. Sente esse milagre acontecendo. Cada inspiração é presente divino que não conseguimos comprar em farmácia nenhuma. No trânsito da manhã, quando ficaste impaciente com o congestionamento, protegendo-te. Quantos acidentes foram evitados porque chegaste àquele cruzamento 2 minutos depois? Quantas tragédias foram impedidas porque teu despertador atrasou alguns minutos? Vês como nossa impaciência muitas vezes questiona a sabedoria perfeita de quem enxerga o filme inteiro da nossa vida? No trabalho, quando aquele colega te irritou com suas reclamações, era oportunidade disfarçada para exercitares o fruto da paciência. Quando teu chefe foi injusto contigo, sobre perdão. Quando o sistema deu pau na hora mais importante, era convite para confiar em Deus mais que na tecnologia. Sente isso entrando profundamente em tua alma. Mesmo as irritações cotidianas são ferramentas nas mãos do oleiro divino. E o almoço. Cada garfada foi eucaristia disfarçada. O arroz que comeste cresceu em campos abençoados por mãos camponesas. O feijão passou meses amadurecendo debaixo de sol e chuva. Animais que pastaram em campos verdes. Imagina Jesus multiplicando pães e peixes. Ele continua fazendo o mesmo milagre todos os dias, em bilhões de pratos ao redor do mundo. Quando voltaste para casa ao final do dia, aquela sensação de alívio ao abrir a porta não era só cansaço sendo aliviado. Era o Pai Celestial te recebendo de volta ao santuário que Ele preparou para ti. Vês aquela cadeira onde sempre sentas, aquele cantinho da casa que é teu refúgio. Deus materializado em móveis e paredes. E quando ligaste a televisão ou o celular, mesmo nas notícias ruins que te entristeceram, Deus estava sussurrando: eu ainda estou no controle. As trevas fazem barulho, mas a luz já venceu. No banho da noite, quando a água morna tocou tua pele cansada, lágrimas celestiais lavassem não apenas teu corpo, mas também tua alma. Cada gota carregando embora o estresse do dia, as palavras ásperas que ouviste, as frustrações que acumulaste. Sente isso. Imagina Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele continua querendo nos limpar, nos purificar, nos renovar a cada dia. E agora, neste momento sagrado de oração, se é que chegaste até aqui, entre milhões de vídeos, milhares de opções de entretenimento, centenas de formas de usar este tempo, tua alma foi atraída para este encontro com o divino. Isso é mais que coincidência. É magnetismo celestial. É o Espírito Santo te atraindo como ímã divino. Atrai ferro sedento de propósito. Agora, meu amado, deixa que a gratidão exploda em teu peito como fogos de artifício iluminando o céu escuro. Como não explodir de gratidão quando reconhecemos tua presença em cada respiração? Lembra-te daquela vez quando estavas no fundo do poço, quando tudo parecia perdido, quando até orar parecia inútil. Do nada uma porta se abriu. Lembras-te, filho querido? Lembras-te daquele momento quando achaste que Deus havia te abandonado? Quando o silêncio divino parecia mais alto que teus gritos de desespero? Quando tuas lágrimas pareciam cair no vazio? Mas Ele estava lá. Oh, como Ele estava lá, orquestrando nos bastidores, movendo peças invisíveis, preparando o milagre que teus olhos ainda não podiam ver. E quando a resposta veio, quando a cura chegou, apareceu, quando o relacionamento se restaurou, tu disseste: como não percebi que Deus estava trabalhando o tempo todo? Respira isso. Deixa essa memória inundar teu coração de gratidão. Como quantos milagres já testemunhaste em tua própria vida. Obrigado, Pai, por aquela vez que este filho chorou tanto que pensou que não haveria mais lágrimas.
e tu enviaste um amigo na hora certa, uma palavra de conforto, um abraço que curou feridas profundas. Obrigado por aquela doença que parecia terminal e tu mostraste que és Jeová Rafa. Obrigado por aquela crise financeira que parecia insuperável e tu provaste que és Jeová Jireh. Obrigado por aquele relacionamento que parecia irrecuperável e tu demonstraste que és o Deus do impossível. Sente essas memórias se acendendo em tua alma como estrelas que brilham no céu escuro da dúvida. Disseste nunca mais e Deus disse, vai ter mais sim. Quantas vezes choraste é o fim, e ele sussurrou, é um novo começo. Quantas vezes gritaste, porque eu? E a resposta veio, porque eu tenho planos de bem para ti. Lembras-te daquele emprego que perdeste e achaste que era tragédia? Depois descobriste que era libertação. Lembras-te daquela pessoa que saiu da tua vida e tu choraste tanto? Depois entendeste que era proteção divina. Obrigado por cada não que recebeste. Pareceu crueldade do destino. Hoje sabes que era amor do Pai, protegendo-te de caminhos que te levariam à destruição. Vês como Deus é estrategista perfeito? Como Ele enxerga o filme inteiro da nossa vida, enquanto nós vemos apenas o fotograma atual? E as pessoas que Deus colocou em teu caminho? Oh, as pessoas! Aquele professor que acreditou em ti quando nem tu acreditavas. Aquela amiga que te ouviu chorar por horas sem julgar. Querido que te ajudou num momento de necessidade. Cada pessoa foi anjo disfarçado. Cada gesto de bondade foi as mãos de Deus se estendendo através de coração humano. Obrigado por cada sorriso que aqueceu teu dia. Por cada palavra gentil que cicatrizou ferida invisível. Por cada abraço que disse sem palavras, você não está sozinho. E os pequenos milagres diários que nem percebemos mais. O semáforo que ficou verde quando estavas com pressa. O lamento que apareceu quando mais precisavas. O ônibus que atrasou justamente no dia que tu também atrasaste. Cidades divinas. Quantas coincidências que não são coincidência. É Deus brincando de esconde-esconde com seus filhos, deixando pistas do seu amor por toda parte. Obrigado por cada amanhecer que nos concedeste sem merecermos. Por cada pôr do sol que pintaste com aquarela celestial só para nossos olhos admirarem. Por cada arco-íris que desenhaste no céu como aliança colorida, lembrando-nos de tuas promessas. Quando foi a última vez que paraste só para admirar um? Quando foi a última vez que sentiste gratidão genuína por estar vivo? E as bênçãos invisíveis? Ah, as bênçãos invisíveis. Os acidentes que não aconteceram, as doenças que não se manifestaram, os perigos que nem soubemos que existiram, as tentações que foram bloqueadas antes de chegar até nós. Imagina quantos anjos trabalharam silenciosamente para proteger-te hoje. Quantas batalhas espirituais foram travadas sem que percebesses. Condicional foi derramado sobre ti sem que merecesses. Obrigado por cada vez que tropeçaste e não caíste. Por cada vez que choraste e encontraste conforto. Por cada vez que duvidaste e tua fidelidade se provou mais uma vez. Por cada vez que falhaste e tua misericórdia se renovou. Sente isso tomando conta do teu ser. Gratidão transbordando como rio que saiu do leito. Como represa que se rompeu e inunda tudo com águas cristalinas. Querido filho da fé, vamos mergulhar ainda mais profundo nestas histórias, que farão tua alma pegar fogo com esperança. Vamos voltar a Ruth, mas desta vez vou te contar detalhes que vão arrepiar tua alma. Imagina a cena. Uma jovem viúva caminhando pelas estradas empoeiradas de Moabe. Carregava apenas as roupas do corpo e um coração despedaçado. Voltar para a casa da família e reconstruir a vida, ou seguir uma sogra amarga e idosa para a terra desconhecida. A lógica humana gritava, volta para casa, Ruth. Tua sogra vai te puxar para baixo. Ela não tem nada a te oferecer. Pensa no teu futuro. Mas algo sobrenatural queimava no peito desta moça. Era a voz do Espírito sussurrando. Este não é só sobre cuidar de Noemi. É sobre teu destino eterno. O drama daquele momento? Uma decisão de poucos segundos que mudaria o curso da história da humanidade. E quando Ruth chegou aos campos de Belém para catar espigas, imagina a humilhação. Uma mulher de classe média,
agora catando sobras atrás de segadores rudes, suas mãos delicadas se ferindo nos espinhos, suas costas doendo sob o sol escaldante. Os outros trabalhadores deviam cochichar. Olha só, a estrangeira desesperada. Que patético. O diferente, quando seus olhos se fixaram naquela jovem trabalhadora, não viu pobreza, viu caráter, não viu desespero, viu fidelidade, não viu estrangeira, viu coração nobre. E atenção para este detalhe arrepiante. Boaz era parente de Elimeleque. Não foi coincidência Ruth por acaso chegar justamente naquele campo. Foi GPS divino orientando os passos de quem confia no Senhor. Sucedeu que veio a parar na parte da herdade que pertencia a Boaz. Não, meu amado. Foi orquestração celestial, foi Deus movendo peças no tabuleiro cósmico. Quando Ruth se prostrou aos pés de Boaz perguntando por que ele se interessava por uma simples estrangeira, ela não sabia que estava diante do homem que seria seu marido, que ela estava prestes a entrar na genealogia do Messias, e o bebê que nasceu daquela união, Obed, pai de Jessé, avô de Davi, 1000 anos depois, numa noite estrelada em Belém, outro bebê nasceria. Te correria nas veias do Salvador do mundo. Arrepia, não arrepia? Uma decisão de servir, uma atitude de fidelidade, ecoando através dos séculos até chegar a Belém, até chegar à cruz, até chegar a nós. Agora deixa eu te contar sobre José de uma maneira que vai fazer teu coração disparar. José tinha 17 anos quando tudo começou. Era o xodó do pai, mimado, talvez até um pouco arrogante. Usava túnica colorida que provocava ciúme nos irmãos. Sonhos que soavam como prepotência. Mas Deus via o que ninguém via. Um coração moldável, um caráter em formação, um vaso que poderia conter glória divina se fosse quebrado e remoldado nas mãos do oleiro. Quando os irmãos o venderam por 20 moedas de prata, quando ele viu o desespero no rosto do pai que nunca mais veria, quando sentiu as cordas ásperas cortando seus pulsos, e que estava sendo promovido pelo próprio Deus, na caravana dos ismaelitas, balançando no lombo de camelo sob sol causticante. Deus, onde estão os sonhos que me deste? Onde está a promessa de que meus irmãos se curvariam diante de mim? Mas vê que coisa linda. Mesmo sendo escravo, José servia com excelência. Na casa de Potifar, não fazia corpo mole. Não vivia reclamando. Não ficava com cara amarrada lembrando dos dias de glória. Ele escolheu servir com amor mesmo sendo injustiçado. E quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, quando ela disse, deita-te comigo, pensado, Deus me abandonou mesmo, vou aproveitar o que posso. Mas não, ele disse, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mesmo no Egito pagão, mesmo longe de casa, mesmo sendo escravo, José manteve seu coração puro e parou na cadeia por causa da integridade. Que ironia cruel, preso por fazer o que era certo. Na prisão, José podia ter se tornado amargurado, revoltado, ateu. Podia ter maldito o dia que nasceu. Serviu aos outros prisioneiros, interpretou sonhos, consolou aflitos. 2 anos. 2 anos o copeiro esqueceu de José. 2 anos de esperança adiada fazendo o coração ficar doente. Mas José não sabia que Deus estava cronometrando tudo perfeitamente. Quando Faraó sonhou com vacas magras e vacas gordas, quando todos os magos do Egito ficaram confusos, finalmente se lembrou. Tem um cara na prisão que interpreta sonhos. E numa manhã, José acordou prisioneiro, e no final do dia estava governando o Egito, de carcereiro a primeiro-ministro em 24 horas. Só Deus faz isso. E quando os irmãos vieram comprar comida anos depois, quando se curvaram diante dele sem saber quem era, José podia ter se vingado, podia ter mandado executar todos, mas o coração que aprendeu a servir no sofrimento, na fornalha da aflição, só conseguiu chorar e perdoar. Vós pensastes fazer-me mal, mas Deus o tornou em bem. Que declaração! Que revelação do caráter de quem passou pela escola divina da adversidade. Vês como Deus usa os traumas para formar campeões? Como usa as injustiças para moldar justiceiros? Como usa as feridas para criar curandeiros?
Agora deixa eu te contar sobre Davi de um jeito que vai explodir teu coração. Era o caçula de 8 filhos. O que sobrou. Quando Samuel chegou para ungir um rei na casa de Jessé, nem foi chamado. Ficou no campo cuidando das ovelhas enquanto os irmãos importantes desfilavam diante do profeta. Não há mais nenhum filho? Perguntou Samuel. Como se fosse. Tem mais algum aí que vocês esqueceram de mencionar? E Jessé meio sem jeito. Ah, tem o pequeno, mas tá lá no campo com as ovelhas. Nem vale a pena chamar. Se manda buscar esse aí. Imagina Davi chegando suado, com cheiro de ovelha, cabelo despenteado, sem entender por que foi chamado. O profeta derrama óleo sobre sua cabeça dizendo: este é o escolhido para ser rei. Os irmãos deviam estar com cara de: o quê? O fedorento das ovelhas? Rei. Mas vê que genial. Deus não tirou Davi do campo imediatamente para o trono. Mandou ele de volta para as ovelhas. Por quê? Porque ainda tinha muito a aprender na escola da natureza. No campo solitário, perseguindo ovelhas fujões. Aprendeu paciência. Dormindo ao relento, aprendeu dependência de Deus. Acalmar os animais. Desenvolveu adoração. E quando o leão veio, quando o urso atacou, Davi não pensou: que droga, perdi uma ovelha. Vou contar pro meu pai que foi o leão. Ele correu atrás das feras. As ovelhas que meu pai me confiou não serão devoradas. Com as próprias mãos matou leão e urso. Um adolescente, sem treinamento militar, só com a unção de Deus e coração de protetor. E quando Golias apareceu desafiando Israel, os experientes tremiam de medo. Quando até o rei Saul se escondeu na tenda, um jovem pastor se indignou. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os irmãos mais velhos zombaram. Volta pro teu campinho, menino. Isso é assunto para homens. Mas Davi sabia algo que eles não sabiam. Quem protege ovelhas do leão e do urso, também pode proteger o povo de Deus de qualquer gigante. 5 pedras lisas do ribeiro. Porque Golias tinha 4 irmãos. Davi já estava se preparando para enfrentar toda a família de gigantes. E quando a pedra voou, quando acertou bem na testa do gigante, quando aquela montanha de músculos desabou, todo Israel gritou de alegria. Mas vê que profundo. Davi não guardou a espada de Golias como troféu. Ele a devolveu ao santuário, porque sabia que a vitória não era dele, era de Deus. De pastor esquecido a matador de gigantes, dado a herói nacional, só porque escolheu servir com fidelidade no lugar onde foi posto. E Maria, ó Maria, a mais corajosa de todas as mulheres, tinha entre 14 e 16 anos, era comprometida com José, vida planejadinha, casamento marcado, futuro previsível numa cidade pequena e esquecida. E de repente, um anjo, Gabriel, não um anjinho fofo de desenho animado, luz que fazia a terra tremer com sua presença. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou turbada. Claro que ficou. Uma adolescente comum recebendo saudação celestial. Seu coração devia estar saindo pela boca. Mas escuta o que o anjo disse. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Graça. Não porque ela merecia. Não porque era perfeita. Escolheu derramar favor imerecido sobre uma jovem humilde de Nazaré. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Para aí. Imagina o choque. Uma jovem virgem, prometida em casamento. Notícia de que vai engravidar, do Espírito Santo. Quem ia acreditar numa história dessas? José ia pensar que foi traído. A família ia ficar escandalizada. A cidade inteira ia falar. Em Israel, adultério era punido com apedrejamento. Maria sabia que estava arriscando a própria vida ao dizer sim para Deus. Mas ela não hesitou. Não pediu tempo para pensar. Não fez lista de prós e contras. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que entrega. Que fé absoluta. Com uma frase simples, Maria mudou o destino da humanidade. E quando José pensou em deixá-la secretamente, quando tudo parecia desmoronar, Deus mandou um anjo para ele também. Porque quando servimos a Deus, Ele cuida de cada detalhe. E na viagem para Belém, grávida de 9 meses,
montada num jumentinho, estradas ruins, sem GPS, sem hotel reservado. Reclamado. Deus, eu disse sim para ti e olha no que deu. Vou ter meu filho numa estrebaria? Mas não. Ela guardava todas essas coisas no coração. Meditava, confiava, adorava. E quando Jesus nasceu, quando pastores vieram adorar, quando magos trouxeram presentes, quando Simeão profetizou no templo, Maria ia entendendo. Meu sim não foi só para mim, foi para toda a humanidade. Aos pés da cruz, vendo o filho ser crucificado, sofrendo, ouvindo ele gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Maria continuou ali. Não fugiu, não se revoltou, manteve-se firme até o fim, porque quem aprende a servir na alegria, também serve na dor. Agora, filho querido, chegou a hora de irmos às profundezas da alma, onde habitam os monstros invisíveis que roubam tua paz. Pai Celestial, tu conheces cada ferida escondida no coração desta alma preciosa. Tu vês as cicatrizes que ninguém mais enxerga, gritos silenciosos que ecoam dentro do peito. Tu sabes das batalhas que são travadas na escuridão do quarto. Respira fundo, meu amado. Respira bem devagar, porque vamos tocar em lugares que talvez tenhas evitado por anos. Essa ansiedade que te atormenta, essa sensação de sufoco que aperta o peito como punho gigante. Eu vejo ela. Está aí há tanto tempo que até parece parte de ti. Não é parte de ti, é intruso, é ladrão espiritual. Sente agora. Imagina essa ansiedade como fumaça escura saindo pelos poros da tua pele, dissipando-se no ar, perdendo poder, enfraquecendo a cada segundo. Jesus, eu ordeno. Saia toda a ansiedade deste templo do Espírito Santo. Saia todo o medo do futuro. Saia toda a preocupação excessiva. Saia toda a síndrome do pânico. Vês como teu peito começa a se expandir, como a respiração fica mais tranquila. É o príncipe da paz tomando posse do território que o inimigo havia invadido. E essa depressão, essa nuvem cinzenta que paira sobre tua alma há meses, às vezes anos, roubando cores da vida, fazendo tudo parecer sem sentido, matando esperanças. Ela sussurra mentiras no teu ouvido. Você não vale nada. Ninguém te ama. Seria melhor não existir. Mentiras do abismo. Eu declaro a verdade sobre ti. Tu és obra-prima do Altíssimo. Tu és menina dos olhos de Deus. Tu tens propósito eterno. Tua vida tem significado cósmico. Imagina essa depressão como vampiro espiritual que se alimentava da tua alegria e agora está sendo expulso pela luz gloriosa da presença divina. Eu te ordeno em nome de Jesus. Solte esta vida agora. Devolve a alegria que roubaste. Devolve a esperança que mataste. Devolve os sonhos que enterraste. Sente isso. Pode sentir? Como se um peso gigantesco estivesse sendo levantado dos teus ombros. Como se correntes invisíveis estivessem se quebrando. E os traumas do passado. Ah, os traumas. Aqueles episódios que te marcaram para sempre. Palavras que foram faladas. Coisas que foram feitas. Sofridas. Abandonos. Rejeições. Eles ficaram gravados na tua memória como filmes que passam em loop, te fazendo reviver a dor sempre que são ativados por gatilhos emocionais. Mas eu declaro sobre ti o poder restaurador do sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado no Calvário não apenas te salvou, ele também cura, ele também restaura, ele também renova. Imagina Jesus entrando nas câmaras secretas da tua memória, tocando cada arquivo doloroso, porque fazem parte da tua história, mas curando, transformando veneno em remédio, dor em compaixão, trauma em testemunho. Aquele pai que te abandonou, aquela mãe que te rejeitou, aquele parente que abusou, aquele parceiro que traiu, aquele amigo que te decepcionou. Eu declaro, o poder dele sobre tua vida termina agora. Não precisas mais carregar a culpa que não é tua. Não precisas mais aceitar as mentiras que plantaram no teu coração. Mais viver como vítima do que te fizeram. Em nome de Jesus, eu te declaro livre. Livre da maldição geracional. Livre dos padrões destrutivos. Livre das cadeias emocionais.
livre para ser quem Deus sempre sonhou que fosses. Sente isso entrando nas profundezas da tua alma, como óleo sagrado sendo derramado sobre feridas antigas, como luz divina expulsando trevas que habitavam há décadas em cantos escuros do coração. E essa baixa autoestima, constante de não ser bom o suficiente, de sempre se comparar com outros, de nunca se sentir à altura, de achar que todos são melhores, mais bonitos, mais inteligentes, mais abençoados. O inimigo plantou essas sementes de inferioridade quando eras criança, através de palavras ásperas, através de comparações cruéis, através de expectativas impossíveis. Declaro quem tu és diante de Deus. Tu és escolhido, tu és precioso, tu és único. Não existe outro igual a ti em todo o universo. Deus quebrou a forma depois que te criou. Tu não és erro, tu não és acidente, tu não és sobra. Tu és projeto especial do Criador. Cada detalhe teu foi pensado com carinho. Cada característica foi desenhada com amor. Essa insônia que te atormenta. Essa mente que não para de girar quando deveria descansar. Como cavalos selvagens galopando sem controle. Preocupações se multiplicando na escuridão como bactérias. Em nome de Jesus, eu comando. Aquieta-te, cala-te, mente, obedece à voz do teu Criador. Eu declaro paz profunda sobre teu sistema nervoso. Que cada neurônio pulse no ritmo da tranquilidade divina. Que cada sinapse seja banhada pela serenidade do alto. Que teu cérebro seja templo de pensamentos puros e santos. Imagina anjos fazendo massagem nos teus nervos tensos. O santo soprando suavemente sobre tua mente agitada, como brisa morna. Acalma lago revolto. E a solidão. A solidão que dói mais que dor física. Mesmo rodeado de pessoas, te sentes isolado, incompreendido, desconectado, como se houvesse parede invisível te separando do mundo. Esta revelação que vai revolucionar tua alma. Tu nunca estás sozinho, jamais, nem por um segundo. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não algumas vezes, não nos momentos bons. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Quando acordas de madrugada, Ele está lá. Quando choras no banheiro, Ele chora contigo. Quando ris sozinho vendo algo engraçado, ao lado. Tu és tão amado que o Criador do Universo fez de ti sua residência. Teu corpo é templo, tua alma é santuário, teu espírito é lugar santíssimo onde a glória habita. Sente isso. Deixa essa verdade explodir dentro do teu peito como bomba de amor. Tu és a casa de Deus, a morada do Altíssimo, o endereço celestial na terra. Agora, guerreiro valente, vamos entrar no campo de batalha espiritual, porque há guerra invisível sendo travada ao teu redor. Abre os olhos espirituais desta alma preciosa, para que enxergue a realidade do mundo espiritual. Como Eliseu orou pelo servo: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E quando os olhos se abriram, o servo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O celestial era maior que o exército inimigo. Assim é contigo, amado. Tu não lutas sozinho. Para cada demônio que te ataca, há 1000 anjos te protegendo. Para cada flecha maligna que voa na tua direção, há escudo divino te cobrindo. Imagina isso. Vê com os olhos da fé, batalhões angelicais acampados ao redor da tua casa, serafins de 6 asas voando sobre teu teto, querubins de 4 faces guardando cada entrada. A casa é território consagrado ao Senhor. Não é apenas endereço no GPS, o reino de Deus na terra. É pedacinho do céu materializado em tijolos e cimento. Pela autoridade que Jesus me deu, eu traço linha de sangue ao redor da tua propriedade. Sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Nenhum demônio pode cruzar essa linha sem permissão divina. Eu amarro toda obra de feitiçaria lançada contra ti. Todo trabalho de macumba, toda inveja, todo olho grande, toda palavra amaldiçoante, toda energia negativa, amarrado em nome de Jesus. Vês esses amados do maligno sendo extintos antes de te tocar. Vês como o escudo da fé intercepta cada ataque.
É como sistema de defesa antimíssil celestial. Coloco sobre ti a armadura completa de Deus. Cinto da verdade cingindo tua cintura. Couraça da justiça protegendo teu peito. Pés calçados com preparação do evangelho da paz. Escudo da fé cobrindo todo o teu corpo. Capacete da salvação protegendo tua mente. Espada do Espírito empunhada em tua mão. Tu és mais que soldado. Exército do Senhor. Tu tens autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Tu tens poder para expulsar demônios em nome de Jesus. E quando o inimigo sussurrar mentiras no teu ouvido, quando trouxer lembranças dolorosas, quando tentar plantar pensamentos de derrota, tu dirás, está escrito. Como Jesus no deserto, a cada tentação de Satanás, a cada sugestão maligna. Tu está escrito, está escrito. A palavra de Deus é tua arma mais poderosa, mais afiada que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito, discerne pensamentos e intenções do coração. Quando vier o medo, tu dirás, está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando vier a ansiedade, tu dirás, está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando vier a dúvida, está escrito, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Declaro que teu sono será protegido por legiões angelicais, que nenhum pesadelo invada teus sonhos, que nenhum terror noturno te desperte em pânico. Teus sonhos serão proféticos, teus descansos reparadores. Miguel, o arcanjo, monta guarda na porta do teu quarto. Gabriel traz mensagens de esperança. Rafael ministra cura durante teu sono. E do intercessor, teu coração vai se expandir para abraçar o mundo inteiro. Senhor Jesus, desperta nesta alma o coração de Esther, que não conseguia ficar em silêncio quando seu povo estava em perigo. Desperta o coração de Neemias, que chorava e jejuava pelos muros quebrados de Jerusalém. Sente isso. Sente teu coração se dilatando, como se pudesse conter o mundo inteiro, como se cada pessoa ferida fosse tua própria família. Trago diante do teu trono todas as mães que choram pelos filhos perdidos, as que acordam de madrugada orando por filhos viciados, por filhos presos, por filhos que se desviaram, por filhos que não ligam mais. Vê essas mães guerreiras de joelhos, cabelos grisalhos molhados de lágrimas, mãos calejadas erguidas ao céu, corações despedaçados, mas que nunca param de orar. Eu declaro, Deus ouve o clamor de cada mãe, como Ana foi ouvida quando clamou por Samuel. Neia foi ouvida quando insistiu pela filha. Essas mães serão recompensadas. Filhos pródigos voltarão para casa. Filhos rebeldes se renderão ao amor. Filhos perdidos serão achados pelos braços da misericórdia. Ouro pelos pais que trabalham dupla jornada, que saem de casa antes dos filhos acordarem e voltam quando já estão dormindo, que se sacrificam silenciosamente para dar o melhor para a família. Esses heróis anônimos, que lutam nas trincheiras do sustento, que carregam o peso do mundo nos ombros, mas continuam firmes. Senhor, multiplica as forças destes pais, que não desanimem, que não se sintam fracassados, que vejam que cada sacrifício tem valor eterno, que cada lágrima é semente de colheita futura. Clamo pelos casamentos que estão à beira do precipício, pelos lares onde o amor esfriou, onde a comunicação virou campo de guerra, onde a rotina matou a paixão. Constrói muros de separação. Vejo esses casais dormindo de costas um para o outro, comendo em silêncio, vivendo como estranhos sob o mesmo teto. Mas eu declaro, Deus é especialista em ressuscitar amores mortos. Como ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, como trouxe vida a ossos secos no vale, assim ressuscitará esses casamentos, que voltem a se olhar com ternura, que redescubram o que os uniu, que o perdão derreta as mágoas, restaure o que foi quebrado. Ouro pelas viúvas solitárias, que acordam tocando o lado vazio da cama, que põem a mesa para uma pessoa só, que guardam as roupas do marido no guarda-roupa como relíquias sagradas. Essas mulheres corajosas que aprenderam a ser fortes quando queriam ser fracas,
que sorridem para os outros enquanto choram por dentro, que criam filhos sozinhas sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Seja tu o marido da viúva, como prometes em tua palavra. Supre cada necessidade, consola cada lágrima, transforma a solidão em comunhão contigo. Clamo pelos enfermos que sofrem em silêncio, pelos que receberam diagnósticos devastadores, pelos que lutam contra doenças que a medicina ainda não consegue curar. Vejo-os em leitos de hospital, conectados a aparelhos, dependendo de medicamentos, olhando pela janela com saudade da vida normal. Rafa, tu és o Deus que sara, a mesma mão que tocou leprosos, que abriu olhos de cegos, que fez paralíticos andarem. Ainda tem o mesmo poder. Que virtude saia do teu corpo glorificado e alcance cada enfermo. Que células cancerígenas sejam desintegradas pelo fogo santo. Que órgãos enfermos sejam recriados pelo poder da ressurreição. Oro pelos desempregados que batem de porta em porta, que enviam currículos sem receber respostas, sem saber como vão sustentar a família, que sentem o peso do fracasso, mesmo não tendo culpa. Esses guerreiros silenciosos que enfrentam humilhação para buscar oportunidade, que engolem o orgulho para aceitar qualquer trabalho, que não desistem mesmo quando tudo parece impossível. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar, como abriste porta na prisão para Pedro, como abriste caminho no mar para Israel. Dades sobrenaturais, que empresários sejam tocados para contratar, que vagas sejam criadas especialmente para eles, que negócios próprios floresçam, que a provisão chegue de maneiras inesperadas. Clamo pelas crianças que sofrem nas mãos de adultos perversos, pelos pequeninos que deveriam estar brincando, mas estão sendo machucados, pelos inocentes que não entendem por que existem pessoas más. Em fogo, esta intercessão tem poder, porque Jesus disse: quem escandalizar um destes pequeninos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Eu decreto proteção divina sobre todas as crianças. Anjos acampem ao redor de cada berço. Que autoridades sejam alertadas sobre abusos. Que culpados sejam expostos e punidos. Oro pelos idosos abandonados em asilos. Pelos que construíram famílias inteiras, mas hoje não recebem uma visita. São filhos a andar, mas hoje andam sozinhos. Honra a estes anciãos. Que filhos se lembrem da dívida de amor. Que netos visitem mais. Que a sociedade reconheça a sabedoria dos que viveram décadas. E os líderes desta nação, governantes que tomam decisões que afetam milhões, toca seus corações para que governem com justiça. Dá-lhes sabedoria de Salomão. Que temam teu nome e busquem tua direção. Por juízes íntegros, por policiais honestos, por médicos dedicados, inspirados, por pastores fiéis, por cada pessoa que tem poder de influenciar outras vidas. Agora, soldado de Cristo, chegou a hora do alistamento, da renovação dos votos, do compromisso radical com o reino. Senhor Jesus, desperta nesta alma a mesma paixão que queimava no coração dos discípulos, a mesma fome espiritual que fazia Davi correr atrás de ti como cervo sedento corre atrás de ribeiros. Nação que movia Paulo a dizer: ai de mim se não anunciar o evangelho. Sente isso. Sente um fogo começando a queimar dentro do teu peito. Não fogo que consome destrutivamente, mas fogo que purifica, que santifica, que motiva. Por muito tempo viveste uma fé morna, uma fé de domingo, uma fé de emergência, uma fé de aparência. Hora da fé radical, da fé que transforma, da fé que revoluciona. Como os primeiros cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo, que foram acusados de transtornar o mundo, que fizeram o Império Romano tremer com o poder do Evangelho. Eu declaro sobre ti: tu não serás cristão medíocre, não serás crente de banco, não serás religioso de aparência, discípulo autêntico de Jesus Cristo. Imagina Jesus te olhando nos olhos como olhou para os pescadores na Galileia, dizendo: vem e segue-me. Sente o peso desse chamado, a seriedade desse convite, a eternidade dessa decisão. Compromete-te a cultivar os frutos do Espírito como jardineiro cuida de plantas preciosas.
amor que não espera retribuição, alegria independente de circunstâncias, paz que ultrapassa todo entendimento. Não será fácil, que a carne gritará mais alto, momentos que a tentação parecerá irresistível, situações que testarão tua paciência até o limite. Mas eu declaro, a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre ti. O mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos habita em ti. O mesmo poder que operou milagres na Galileia opera através de ti. Compromete-te com a palavra, não como leitura casual, não como ritual religioso, diário para tua alma faminta. Que tua Bíblia seja mais consultada que teu celular. Que tuas páginas sagradas sejam mais visitadas que tuas redes sociais. Que os versículos sejam memorizados e guardados no coração como tesouros. Cada manhã, antes que o mundo invada teus pensamentos, antes que as urgências roubem tua atenção, alimenta-te da palavra como o cervo bebe água cristalina. E a oração, a oração, não será mais monólogo desesperado, lista de pedidos egoístas. Será a comunhão íntima com o Pai. Será a respiração da alma. Será a vício santo. Como Jesus que se levantava de madrugada para orar, que passava noites inteiras em comunhão com o Pai, que buscava lugares desertos para estar a sós com Deus. Tua vida será oração contínua, orando no trânsito, adorando no trabalho, intercedendo na fila do banco. Cada momento comum em experiência sagrada. E o jejum que quebra cadeias, que abre céus de bronze, que traz respostas que só vêm com oração e jejum. Compromete-te a jejuar regularmente, não para impressionar homens, não para barganhar com Deus, mas para crucificar a carne, para aguçar o espírito, para se aproximar mais do coração do Pai. E a adoração, que tua vida inteira seja adoração, quando acordas, quando trabalhas, quando descansas, quando alegras, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não haverá mais separação entre sagrado e secular, entre espiritual e carnal. Toda a tua existência será oferenda viva sobre o altar. E o serviço que Jesus ensinou, o primeiro entre vós será vosso servo. Não buscarás mais os primeiros lugares, não lutarás mais por reconhecimento, oportunidades de servir. Como Jesus que lavou pés sujos, que tocou leprosos, que consolou aflitos, que alimentou multidões, que morreu por pecadores. Tuas mãos serão as mãos de Jesus estendidas ao mundo. Teus pés levarão as boas novas. Tua boca falará palavras de vida. Teu coração pulsará com amor divino. E o dízimo e as ofertas, não por obrigação legal, não por medo de maldição, transbordante, por reconhecimento de que tudo vem de Deus. Serás canal de bênçãos. Deus derramará sobre ti, para que tu derrames sobre outros. Receberás para dar. Serás abençoado para ser bênção. E a santidade que não é religiosidade, mas semelhança com Jesus, pureza de coração, integridade de caráter, transparência de vida, templo tratado com reverência. Teus olhos verão o que agrada a Deus, teus ouvidos escutarão o que edifica, tua boca falará palavras que ministram graça. Não será perfeição, será direção, não será ausência de luta, será vitória na luta, não será imunidade à tentação, será poder sobre a tentação. E agora, amado filho, amada filha, chegamos ao clímax desta jornada espiritual, ao momento da bênção final, do envio apostólico. E levanta-te agora. Não importa se estás deitado, se estás sentado. Levanta-te para receber a bênção que descerá do trono da graça. Imagina-te diante do trono de Deus, cercado por milhões de anjos, na presença da glória indescritível, respirando o ar puro do paraíso. Eu declaro sobre ti com a autoridade que Jesus me deu. Nenhum mal te sucederá. Não é frase de efeito. Vino assinado com o sangue do Cordeiro. É ordem do quartel-general celestial. Esta vida está sob proteção especial. Eu vejo anjos acampando ao teu redor. Miguel com espada flamejante na entrada.
Gabriel tocando trombeta de vitória. Rafael ministrando cura. Serafins cantando Santo, Santo, Santo. Batalções celestiais receberam ordem direta do Pai. Guardem este filho. Protejam esta filha. Não permitam que nenhum fio de cabelo seja tocado sem minha permissão. Eu declaro. Doce como mel do favo. Reparador como fonte da juventude. Profético como os sonhos de José. Anjos farão serenata ao pé da tua cama. Quando tua cabeça tocar o travesseiro, será como se tocasses o colo de Deus. Quando teus olhos se fecharem, será como se entrasnes no lugar santíssimo. Quando adormeceres, fosses transportado aos céus. Declaro que nenhum pesadelo invadirá teus sonhos. Nenhum terror noturno te despertará. Nenhuma ansiedade roubará teu descanso. Tua mente estará guardada pela paz que excede todo entendimento. Durante o sono, Deus fará cirurgias espirituais, curará traumas antigos, plantará revelações proféticas, restaurará forças físicas e emocionais. E quando abrires os olhos amanhã, ressurreição matinal, como se tivesses passado a noite no céu e voltado renovado para a terra, cheio de alegria inexplicável, transbordando de esperança sobrenatural. Acordarás com cânticos nos lábios, com gratidão no coração, com disposição divina para enfrentar qualquer desafio, hábil para conquistar qualquer montanha. Eu abençoo tua casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja santuário onde a glória habita, fortaleza onde a família se fortalece, jardim onde milagres florescem, cada cômodo coberto com sangue do Cordeiro, cada porta selada com óleo da unção, cada janela guardada por sentinelas angelicais, cada entrada protegida pelo nome de Jesus. Que tua família seja unida pelos laços do amor perfeito, que discussões diálogos, que conflitos se resolvam em perdão, que diferenças se complementem em harmonia, filhos obedientes, cônjuge compreensivo, parentes reconciliados, amigos fiéis, vizinhos respeitosos, doada de geração em geração. Eu abençoo o teu trabalho para que sejas luz numa geração perversa, que tua presença mude a atmosfera espiritual, que teu testemunho pregue mais alto que 1000 palavras, que tua integridade seja farol numa sociedade corrupta. Promoções sobrenaturais, oportunidades divinas, favor com chefes e colegas, ideias criativas, projetos prósperos, propósito eterno. Eu abençoo teu corpo para que seja templo cada vez mais consagrado, que cada célula pulse com vida divina, que cada órgão funcione em perfeita harmonia, que cada sistema seja renovado pelo poder da ressurreição, saúde de ferro, energia abundante, disposição sobrenatural, longevidade com qualidade, para servir até o fim da jornada. Eu abençoo tua mente para que seja fortaleza inexpugnável, que só habita em pensamentos de vitória, que estratégias divinas sejam reveladas, que sabedoria celestial seja derramada, mente de Cristo em operação, memória renovada, raciocínio aguçado, criatividade explorada, inteligência multiplicada, mental expandida pelos dons do Espírito. Eu abençoo teu espírito para que seja como águia que voa nas alturas, que se eleve acima das circunstâncias, que enxergue do ponto de vista de Deus, que seja sensível à voz do Espírito Santo, discernimento profético, revelação constante, comunhão íntima com o Pai, unção crescente, maturidade espiritual que impacta gerações. Eu abençoo tuas finanças com prosperidade bíblica, não riqueza para ostentação, para generosidade, recursos para ser bênção, provisão para cumprir propósito divino, dízimos e ofertas multiplicados, investimentos prósperos, negócios abençoados, fartura para glorificar a Deus e ajudar necessitados. E agora, recebe esta palavra profética que Deus está falando sobre teu futuro. Escuta, escuta com o ouvido espiritual, porque o Senhor está sussurrando. Filho amado, filha preciosa, o passado não define teu futuro. Os erros que cometeste, as oportunidades que perdeste, as feridas que recebeste, transformado em testemunho de vitória,
Deus está preparando uma reviravolta na tua história, um plot twist divino que deixará o inimigo confuso. Uma mudança de roteiro que só o autor da vida poderia escrever. Os anos que o gafanhoto comeu eu restituirei, diz o Senhor. Tempo perdido será recuperado, sonhos mortos ressuscitarão, portas fechadas se abrirão. O melhor ainda está por vir. Aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, a idade. Deus tem novos capítulos para escrever na tua história, novas aventuras para viver, novos propósitos para cumprir. Eu te escolhi para este tempo. Não nasceste por acaso nesta época, não estás vivo por coincidência nesta geração. Tu és resposta de Deus para problemas específicos deste tempo. Teus talentos, teus dons, tuas experiências,